Fala galera, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar de um tema muito complicado. Vamos falar então sobre o satanismo hoje. O que é o satanismo? É uma religião, tá? Isso é uma religião. É uma organização também. E também é uma seita. É tudo junto. É o oposto de cristianismo. Ou seja, é o outro lado da moeda. É como se fosse o dia e a noite, né? Os cristãos são os filhos da luz e os satanistas são os filhos da noite, os filhos da escuridão. Então a gente vai falar hoje, porque o satanismo em si ele não é uma única religião. Existem várias e várias denominações, religiões, organizações, seitas que são satanistas. Ou seja, por que satanismo? Porque satanismo é adoração a Satã. Satã, então, ele é uma pessoa, ele é uma figura representativa. É um anjo caído do céu, expulso do céu. Ou seja, tudo aquilo que é expulso é ruim, certo? Você gosta quando fica com aquela meleca no nariz, aquela secreção? Não, você expulsa ela, pega um lenço e expulsa. Você gosta que suas tripas ficam cheias? Não, você expulsa. Você gosta de cravo, espinha? Não, você espreme e expulsa. Então, esse ato expulsar, ele é feito para tirar coisas ruins, coisas que te danificam. Isso foi feito lá no céu. Foi expulso um anjo rebelde, um anjo que se rebelou contra a luz, contra a fonte de energia, contra a fonte de luz, contra a maior fonte de poder existente. Ou seja, ele se rebelou contra o próprio Deus. Imagine só, um anjo que tinha beleza, formosura, tinha poder em suas mãos. Ele se rebelar porque ele queria se igualar. Ele não queria nem ser maior, ele queria se igualar. E a rebelião que ele fez causou a expulsão dele do céu. E por isso ele saiu de lá disposto a levar todo mundo que ele puder com ele. E ele causou um grande dano no céu porque ele levou uma terça parte dos anjos. Mas você que é cristão e está me assistindo, fique sabendo, ele levou uma terça parte. Você não precisa ter medo. Você é só confiar em Deus, porque se ele levou uma terça parte, para cada anjo que ele levou, tem mais 2 para derrotá-lo. Então vamos lá, gente. Começando a falar sobre o satanismo. O que é o satanismo? O satanismo são todas as atitudes, palavras, feitos, organizações, religiões, qualquer coisa que seja que exalte, enalteça Satã, o diabo, tá? Então, só que ela foi reconhecida, uma igreja, uma religião reconhecida pelo governo e por tudo mais, como a igreja de Satã. Então eu vou falar sobre essa igreja em especial, em específico, tá? Mas sabendo que existem N formas de você ser um satanista e isso não é bom. O homem que teve essa brilhante ideia de fundar uma igreja satânica, ele era um cara normal, dotado de muitos dons, como por exemplo, Anthony LaVey, que é esse que você está vendo aqui agora. Ele era músico e muito bom músico. Ele tocava, dentre vários instrumentos que ele sabia tocar, o que ele mais se destacava era no órgão, ou seja, teclado, piano. E ele também foi um ex-circense. No circo que ele trabalhou, ele aprendeu a domar leão, domar alguns animais, né, as bestas feras, para poder fazer aquele teatro, aquele circo bonito. Então, ele era uma pessoa que ele já sentia desde cedo atração por essas coisas, né? Pelo poder, pelo obscuro e por coisas mais ocultas.
Ou seja, ele era atraído pelo ocultismo. Em 30 de abril de 1966, Anthony LaVey, na Califórnia, ele funda a Igreja de Satã. Na sua própria casa. Era uma casa totalmente preta. Ele pintou a casa inteira de negro porque ele gostava de sentir esse poder das trevas, esse poder do oculto, né? E deixa eu explicar uma coisa, eu não estou aqui para contar a história de Anthony LaVey, mas eu estou falando sobre o satanismo, tá? Então, muitas coisas vou deixar de falar aqui e vai ter aqueles críticos nojentos aqui nos comentários falando por que que você não falou isso e faltou coisa para falar e você falou errado isso, falou errado aquilo. Mas antes que ele fundasse essa religião, ele começou a participar de uma organização. Nessa organização que tinha muitas coisas ocultas, ele começou a se aprofundar e querer buscar mais e querer buscar mais. Ele fez um círculo por fora da organização, ele fez um círculo de pessoas que se achegavam, que se encontravam para poder discutir coisas ocultas sobre os poderes, né, ocultos. Então, com tudo isso, surgiu a brilhante ideia de montar uma igreja, a Igreja de Satã, que daí ele nomeou, ele se autoproclamou o sacerdote máximo da igreja e ele mesmo escreveu a Bíblia de Satã. Isso mesmo que você está imaginando. Você fala assim, poxa, os cristãos têm a Bíblia. Então, qual é o livro sagrado que os satanistas leem, estudam, adoram? Eles também têm a Bíblia, mas é a Bíblia de Satã. Eles costumam adorar figuras e imagens de seres que representam a rebeldia. Por que será que a rebeldia? Porque a rebeldia foi o traço mais forte de Lúcifer no céu. Foi a rebeldia, o pecado que o separou do Criador, que o separou da majestade e do brilho divino, entende? Então a rebeldia é o traço mais forte do diabo. E com isso, eles sentem esse poder na rebeldia. Então eles usam figuras, imagens de seres que trazem essa mensagem, que trazem esse peso. Até porque esse foi o primeiro pecado, ele foi o pecado que gerou uma divisão no céu. Ele gerou um rompimento. Foi o pecado que afastou ele e a terça parte do céu da pureza, da paz, da santidade, da ordem, da obediência, da submissão e separou eles da vida eterna. Uma vida eterna que é prazerosa, né? E ele conseguiu fazer isso com apenas um ato de rebeldia. Olha só que interessante. Na igreja satânica, eles não acreditam naquela definição de diabo para o Lúcifer. Eles não acreditam que existe o diabo, que existe o mal, que existe Satanás. Não. Eles acreditam que Satanás é uma figura poderosa que representa orgulho, individualismo, iluminação e oposição. E por isso eles adoram tanto essa imagem. Eles gostam também muito da imagem de Satanás porque é uma imagem forte, desafiadora e oponente às crenças abraâmicas. O que são crenças abraâmicas? Que é o cristianismo, né? O evangelho. Então a figura de Satanás é uma figura totalmente oposta a isso, é uma figura totalmente que bate de frente, que agride e que vai contra. E isso traz um peso grande para eles, porque eles gostam de coisas que tragam esse peso de mal, de oculto, de obscuro. Você deve estar se perguntando, pô, a igreja satânica, como que ela funciona? Ela é igual a uma igreja normal? No que se diz ao roteiro, né, de adoração assim, pode-se dizer que eles copiam algumas coisas, como por exemplo, eles fazem batismos, eles fazem casamentos, fazem velórios, tudo com o sacerdócio, né, a pessoa que está ali
servindo de sacerdote na igreja, a pessoa vai lá e faz o velório fúnebre, faz o casamento, faz o batismo, eles fazem tudo como uma igreja convencional faz. A única diferença, uma delas, é que eles adoram Satanás, o Deus das trevas, né? Aquele que vai perecer no inferno. E a pessoa está vendo, a pessoa que adora o sacerdote e os membros estão vendo que é poderoso? É, mas quando chega a luz próxima a ele, ele sai correndo. É só uma pessoa falar o sangue de Jesus tem poder, o diabo sai correndo, porque aonde Jesus está, o diabo não fica. Aonde a luz está, as trevas não subsistem. Então, como pode? É isso que eu não entendo. Como pode uma pessoa amar ser satanista, gostar de ser satanista, sabendo que o seu fim está por um fio, sabendo que tem data para acabar, entende? Já tem data para acabar o seu tempo de louvor, de adoração e tudo mais. O modo de adorar deles, eles usam 2 sistemas. É o sistema de magia, tá? Mas aí tem a magia maior e a magia menor. Bom, o sistema de magia maior é assim. Eles fazem rituais. Esses rituais funcionam para concentrar uma energia maior de qualquer pessoa sobre algum objetivo, sobre alguma vontade. Então seria como se fosse fazer um feitiço, entende? Esse é a forma mais pesada que eles têm para adorar. São os rituais satânicos, são os rituais com pentagramas, com velas, com sacrifício de animais, talvez sacrifícios de crianças, né? Vocês já viram que também quando chega época de Halloween começa a sumir muita criança? Tá, aqui eu não tô acusando, eu tô falando porque a gente já viu e eu pesquisei bastante sobre isso, e bem nessa época tem muito sumiço nas cidades aonde possuem as igrejas satânicas. Então vamos lá, vamos continuar. E a segunda forma que eles têm de adorar é sobre o sistema de magia menor. Qual é essa magia menor? É uma prática de psicologia aplicada e manipulada sobre uma pessoa, sobre um indivíduo, para que ele se submeta à sua vontade. Então você vai usar a psicologia, você vai pegar a pessoa pela mente, pelo emocional, e vai conseguir induzir ela a fazer o que você quer, inclusive induzir a pessoa a se entregar para um sacrifício, a se entregar para qualquer coisa. Eu não sei se você sabia, mas a igreja satânica também, eles têm como ritual orgias, se entregar a outras pessoas, e aquele monte de gente fazendo orgia para poder alegrar Satanás, para poder adorar Satanás com seus corpos, né? Porque não tem coisa que alegra mais o diabo do que ele ver as pessoas se destruindo a si mesmo, ou seja, se entregando à carnalidade, aos desejos carnais, a coisas que entristecem a Deus, entende? Tudo que entristece a Deus alegra o diabo, tudo que entristece o diabo alegra Deus. Então, quando você faz uma coisa que você entristece a Deus, você está fazendo algo para o diabo, e dessa forma eles adoram a Satanás e sentem muito prazer no que eles estão fazendo. Apesar de tudo isso, Anthony LaVey, ele gravou vários filmes. Ele fez parte de vários filmes. E os atos de Anthony LaVey acabou influenciando algumas canções, alguns músicos, algumas bandas, dentre elas Marilyn Manson, que é uma banda de rock thrash music. E essa banda, eles se caracterizam de uma forma grotesca, que até se parece em algumas canções que eles cantam, se é que pode ser chamado de canções. Eles se aparentam muito com mortos, com defuntos. As músicas falam coisas sombrias, e eles se inspiram muito em Anthony LaVey. Bom, gente, eu vou ficando por aqui.
Esse é um pequeno e breve vídeo falando sobre a igreja de Satanás, a igreja satânica, ou seja, o satanismo. Se você gostou, deixe o seu joinha, comente, curte, compartilha. Amanhã eu vou soltar o parte 2 para vocês, falando sobre satanismo. Espero vocês aqui. Até mais. Um grande abraço.